Irmãos, abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Estou lendo na NVT, tá bom? Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração a inveja, amargura e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Vamos orar novamente? Obrigado a Deus pelo seu texto essa manhã. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a interpretar e a conversar sobre o teu texto. Que o Senhor, ó Deus, faça presente em nosso meio como já está, mas conduza, ó Deus, nosso pensamento, nosso coração a essa interação, ó Pai. Que não seja eu falando, mas o Senhor falando comigo, aos meus irmãos essa manhã, e que possamos extrair daqui, ó Deus, riquíssimas porções de sabedoria que mudarão, ó Deus, e modelarão nossa forma de enxergar a vida e relacionamentos, como esse texto nos convida a refletir, Jesus. É a oração que eu faço a Ti, ó Deus, em Teu nome. Amém. Para as crianças, tem uma pranchetinha, se você quiser distribuir, por favor, Ana, para que os nossos pequenos possam fazer belas anotações e belos desenhos sobre o que nós vamos falar aqui essa manhã. Olha, para vocês o que eu vou dizer aqui, tá bom? Nós vamos falar sobre sabedoria. O que é sabedoria? Uma pessoa sábia? É um velhinho de cabelos brancos, uma longa barba? Talvez. Talvez ele seja uma pessoa sábia, né? E tem muita idade. Mas sabedoria, Tiago vai nos falar aqui sobre uma coisa que Deus nos dá, tá? Deus nos dá sabedoria, uma sabedoria que vem do alto. E o que a sabedoria nos ajuda para os pequenos? Nos ajuda a como tratar nossos pais, como tratar nossos colegas, como tratar as crianças aqui dentro da igreja, como nos relacionarmos com várias questões, tá bom? Então, enquanto nós vamos falando aqui, pense um pouco sobre isso, faça um belo desenho que vai envolver sobre sabedoria e como Deus pode te ajudar a lidar com algumas questões que você sabe que às vezes é ali, ó, papai e mamãe sempre falam com vocês, ficam dizendo coisas que vocês têm feito, e aí Deus pode nos ajudar a lidar um pouco com essa situação. Bom, para os mais velhos, nós falamos semana passada no texto anterior, dos versículos anteriores. Nós falamos do versículo 1 até o 12, onde Tiago nos chama a refletir sobre a língua, sobre o uso da língua, como nós usamos a língua. E aí ele fala sobre 3 poderes que a língua tem. Fala do poder de dirigir, fala também da língua ter um poder de destruir, e Tiago também fala que a língua tem um poder de deleitar. Agora, nesses versículos, fechando o capítulo 3, Tiago muda um pouco o foco do que ele está nos dizendo. Caminha para o mesmo princípio, mas ele muda o foco. Ele agora vem falar sobre a sabedoria e como a sabedoria influencia os nossos comportamentos e como a sabedoria influencia o nosso relacionamento uns com os outros e principalmente com Deus. E uma pergunta que eu gostaria que você reverberasse em sua mente enquanto nós falamos esse texto é: que tipo de sabedoria está governando sua vida? Que tipo de sabedoria está governando a sua vida? Bom, para isso nós precisamos definir sabedoria, né?
Ele começa no versículo 13 dizendo: se vocês são sábios, inteligentes, demonstrem isso, vivendo honradamente, realizando boas obras, com a humildade que vem da sabedoria. A sabedoria, queridos, ela é o uso correto do conhecimento. Não se trata apenas de saber, mas de viver corretamente e discernir aquilo que é certo e o que é errado. A sabedoria verdadeira, ela é demonstrada em ações. E Tiago vai nos chamando muito, a falar sobre ações. Se a gente olhar os versículos anteriores, há um foco muito grande nas ações, aquilo que nós fazemos, aquilo que é uma expressão do nosso coração, aquilo que nós expressamos no nosso dia a dia. E a sabedoria, ela é demonstrada através dessas ações que nós demonstramos no dia a dia. Ela se revela no nosso comportamento. Uma das marcas principais da sabedoria, da pessoa sábia, é a mansidão e a humildade. Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. Ele fala lá em Mateus capítulo 11, sobre aprender dele que é manso e humilde. Nós somos convidados a olhar para Jesus, que nos mostra o maior exemplo de mansidão e de humildade. E aqui para nós um contraste. A sabedoria terrena, ela traz, Tiago vai nos falar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente, mas a sabedoria terrena, ela traz amargura e inveja, enquanto a sabedoria celestial, ela traz humildade e mansidão. De novo, enfatizando, sabedoria é mais do que conhecimento. É o uso correto do conhecimento. Queridos, muitas pessoas possuem um vasto conhecimento, mas não sabem aplicá-lo de maneira sábia. Alguém pode ser intelectualmente brilhante, mas tolo nas decisões diárias. E de novo, olhando para Cristo, Cristo não só nos mostrou sendo um mestre de palavras, mas também sendo um exemplo de vida, de sabedoria. Cristo não ensinou com palavras vazias, mas com uma vida que refletia a sabedoria que era do alto. E aqui Tiago está nos mostrando que não é uma questão de conhecimento, o quanto eu conheço, quanto mais eu conheço, um comparativo, mas de como se vive, de como nós vivemos a nossa vida. Sabedoria não é apenas o que você sabe, é como você vive a sua vida. A verdadeira sabedoria, queridos, ela se manifesta em uma vida honrada e em uma vida humilde. A sabedoria que vem de Deus, ela nunca é arrogante. E ela é sempre cheia de gentileza. Porque o conhecimento sem o amor, ele é um conhecimento vazio e destrutivo. Quanto mais nós experimentamos de um relacionamento com Deus, e quanto mais nós colocamos em prática essa vivência de um relacionamento com Deus, mais as expressões da nossa sabedoria transbordarão aquilo que preenche nossos corações. Obviamente, não tem como tirar do fator desse somatório aqui o acúmulo de conhecimento. Conhecemos coisas, sabemos sobre coisas, mas diz muito mais respeito à forma como nós agimos, como nós nos portamos, como nós apresentamos as nossas ações para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Aqui tem um contraste nesse texto entre a origem das sabedorias. No verso 14, Tiago vai dizer: mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes elas são terrenas, mundanas e demoníacas. Tiago nos mostra aqui sobre duas características dessa sabedoria terrena, um contraste aqui, um confronto entre a sabedoria do alto e a sabedoria que é da terra, terrena. Primeira coisa, ela é terrena, enraizada no mundo, nas prioridades e valores materiais deste mundo. Queridos, o mundo que nós vivemos, ele valoriza o poder, ele valoriza a competição,
ele valoriza a autopromoção. E detalhe, um parêntese, não há nada errado em adquirirmos poder, não há nada errado em adquirirmos termos uma competição, não há nada errado nessa nossa promoção, vamos lá no aspecto de carreira, não há nada errado nisso. Em termos de uma ambição profissional, não há nada errado nisso. A questão é como ou de que forma nossos corações respondem essas atuações que estão ao nosso redor, essa sabedoria que está ao nosso redor. Será que nós somos encharcados ou nós permitimos com que todas as influências externas que o mundo tanto valoriza, que é voltado para o homem, que é voltado para o ser humano, isso influencia a nossa sabedoria ou é o conhecimento que nós adquirimos? É nisso que Tiago está dizendo, que a sabedoria que é da terra, onde é valorizado todas essas práticas que nós conhecemos na sociedade, que por muitas vezes ela vai contra uma perspectiva cristã, essa sabedoria terrena, ela não vem do Senhor. Muito pelo contrário, ela é danosa, ela é prejudicial, porque nada mais é do que as expressões de um coração que é pecaminoso. E o grande foco está entre os desejos, as paixões carnais e vários outros sentimentos que envolve dentro dessa coisa terrena e mundana que Tiago nos chama aqui, que elas não são dirigidas pelo Espírito Santo. E com isso, queridos, ficamos perdidos. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito Santo. Quanto mais ou quanto nós vivemos aquém ou longe do Evangelho ou longe do Senhor, mais somos como o homem natural que não discernimos a voz do Espírito. E mais somos influenciados por toda a sabedoria que há fora do cristianismo, toda a sabedoria que há fora de Deus, toda a sabedoria que há fora do Evangelho. E dessa forma nós somos moldados e movidos para que as nossas ações, elas não voltem e não remetam a Cristo. A sabedoria terrena, ela é atraente à primeira vista. Assim como a serpente foi atraente a Eva lá no Jardim do Éden. Ela é enganosa e ela leva à ruína. Segundo aspecto desse contraste da sabedoria que Tiago disse, que ela é demoníaca. Ela é inspirada por Satanás. De novo, voltamos para Eva lá no Jardim do Éden. O engano foi dito, o engano foi mostrado, o engano foi levado para ela de que aquilo era algo bom, de que aquilo era algo necessário e de que ela precisava adquirir a sabedoria ao comer daquele fruto. Quantas vezes, queridos, nós somos enganados por vozinhas ao nosso redor, nos conduzindo a achar que determinadas coisas serão benéficas para nós. Determinados conhecimentos, determinadas atitudes, determinadas falas, determinados gestos e ações. Mas nada mais é do que o diabo. Ele é real, instigando, nos fazendo ir contra o Evangelho e contra uma vida de santidade. Como lidamos com os enganos do diabo? De que forma podemos lidar com os enganos de Satanás? Se uma vida é marcada por inveja e ambição, ela está sendo governada por uma sabedoria que é terrena e demoníaca. Quando nos guiamos pela sabedoria terrena, nós perdemos de vista o reino de Deus. Passamos a buscar o nosso próprio sucesso. De novo eu volto a falar. Em determinada medida não há nada de errado nisso, na ascensão ou no sucesso. A questão envolve o coração. Como nós lidamos com esses sentimentos dentro do nosso coração.
eu falo que não há nada de errado, porque muito facilmente podemos entrar na miséria do Evangelho, de que não podemos ter sucesso ou crescer na vida. Mas não é esse o foco do texto. Fala muito sobre a disposição do nosso coração. Muito facilmente, queridos, nós podemos perder e ser guiados a tudo isso à custa desse nosso coração que é induzido e inclinado a essa sabedoria terrena. A sabedoria terrena, ela foca no eu, buscando sempre a autossatisfação. E muitas vezes ela é revestida de religiosidade ou de uma filosofia humanista. No entanto, o fim dela é a confissão e a destruição. A confusão, e a destruição. A sabedoria terrena nos leva para a confusão e para a destruição. E Tiago nos mostra características dessa sabedoria terrena. Versículo 16. Pois aonde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Inveja, ambição egoísta, confusão e mal. Essa inveja amargurada, Tiago nos alerta que é a sabedoria terrena, gerando competição, ciúmes, buscando posição, status, glória pessoal, tudo aquilo que essas duas palavras podem te levar a imaginar ou interpretar do que é uma coisa ruim voltada para uma inveja, essa inveja amargurada. Queridos, aonde há inveja, há desordem. Aonde há uma ambição egoísta, ali há confusão. E a sabedoria terrena, ela não traz paz, mas ela traz o caos. E é isso que Tiago está sacudindo aquela igreja a refletir e a pensar. Ela só não é só uma inveja amargurada, mas também ela é uma ambição egoísta. Não há uma preocupação com os outros, mas somente com a autopromoção, consigo mesmo. A sabedoria terrena, queridos, ela busca grandeza aos olhos dos homens, mas deixa para trás uma trilha de relacionamentos destruídos e vidas confusas. E Tiago termina dizendo: onde há inveja e ambição, ali há confusão e também há caos. Ela não promove a ordem, mas a desordem e o conflito. E aonde isso é refletido? Em nossos lares, em nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, dentro da igreja, dentro da sociedade. Para um pouco e leve a sua mente para aí fora. As coisas estão em ordens? As coisas estão encaixadas? É um caminho trilhado com clareza? É só flores? Não tem guerras? Não tem destruições? Não tem ambições pessoais? Não tem mortes? O mundo é mil maravilhas? Não. 2 guerras estourando, obviamente longe de nós, mas 2 grandes guerras. Quantas pessoas não morreram por ambições pessoais? Por sabedorias terrenas? Vem para mais perto. Quanto caos e quanta destruição não tem vizinhos ao nosso redor? Em favelas, onde nós tivemos a oportunidade de ir ontem. Obviamente, tem um mérito social de tudo isso, olhando para o contexto de favelas, mas quanto caos e quanta confusão não tem ali? Quantas pessoas não têm sofrido por se permitirem viver uma sabedoria, dita sabedoria, mas algo terreno, algo deste mundo, algo maligno, algo demoníaco? Talvez chega mais para perto
Quantas vezes nós permitimos que tudo isso de ruim que Tiago fala aqui acontecesse dentro de nossas casas? Pais com seus filhos, filhos com seus pais, maridos com suas esposas, esposas com seus maridos. Quantas vezes nós colocamos a nossa ambição pessoal em detrimento do outro? Quantas vezes nós colocamos o caos e a confusão dentro de nossos lares por sermos influenciados por essa sabedoria, dita sabedoria, mundana e demoníaca? Que não leva, queridos, a lugar nenhum, a não ser a destruição. Mas graças a Deus, porque Tiago não para só na coisa ruim. Ele vem nos falar sobre a sabedoria celestial e as características dessa sabedoria celestial. Verso 17, ele diz: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, ela é sempre amável, é disposta a ceder a outros, é cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Ela não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. A sabedoria celestial proveniente de um relacionamento íntimo com Deus, ela precisa e ela nos molda e nos leva a experimentar algo que é puro, imaculado, sem corrupção, que busca a santidade. É só olharmos para Jesus. Jesus foi puro, Jesus é puro. Jesus, em todas as suas atribuições, nos mostrou como colocar em prática essa sabedoria celestial. E ao nos relacionarmos com Deus, ao nos relacionarmos com o Evangelho, nós temos uma oportunidade de experimentar essa sabedoria pura que vem de Deus e que é, antes de tudo, pura e não se contamina com as ambições e as paixões deste mundo. Tiago também nos diz que a sabedoria celestial, além de pura, ela ama a paz, algumas traduções, ou pacífica em outras traduções. Ela não promove brigas, mas ela busca a harmonia dentro dos relacionamentos, a harmonia dentro dos lares, a harmonia dentro do casamento, a harmonia dentro do trabalho, a harmonia dentro da igreja. Uma sabedoria que vem do alto é a sabedoria que vai a todo tempo pacificar as coisas que estão ao seu redor. Essa sabedoria também, queridos, ela é gentil e amável. Ela é moderada e cortês, sem imposição. Será que nós agimos com gentileza, especialmente quando nós somos provocados? Será que somos gentis no trânsito, quando alguém nos fecha? Será que somos gentis dentro de casa, quando o conflito entre marido e mulher se acende? Será que somos amáveis e gentis com os filhos? E essa pergunta é para os pais, porque ainda não tenho filhos, nós não temos. Mas será que vocês, pais, são amáveis e gentis quando esses mini pecadores que estão dentro dos seus lares estão te provocando? O que sai de suas ações? Lembrem, a sabedoria, ela é muito mais do que conhecimento. Ela é a vida posta em prática. São as ações que nós demonstramos. Tiago continua dizendo que a sabedoria celestial, ela está disposta a ceder, persuadindo tudo para que é justo e sem teimosia. Ela está ali apta e disposta a ceder. A sabedoria celestial, queridos, ela cura corações.
E além de curar corações, ela promove harmonia. Tiago continua: a sabedoria celestial ela é cheia de misericórdia. Ela sente a dor do próximo. E ela age para aliviar o sofrimento daqueles que mais padecem, daqueles que mais precisam de alívio para o seu sofrimento. E percebam que cheia de misericórdia e que age para tirar o alívio é completamente o oposto do egoísmo. O egoísmo vai olhar para dentro de si. A sabedoria que vem do alto e que nos move a sermos cheios de misericórdia, ela precisa nos mover a olhar para o próximo, para aqueles que sofrem, para aqueles que precisam de uma palavra, de um abraço, de uma atuação, de um agir, de uma ida nossa àqueles que estão sofrendo. A sabedoria celestial ela também é de boas ações e obras. Nós já falamos muito sobre isso nas últimas mensagens. Aquela que tem prática, aquela que produz frutos visíveis, aquela que demonstra um coração que foi mudado e modelado e transformado pela graça de Deus. A sabedoria celestial, queridos, ela está pronta para ouvir, pronta para perdoar e pronta para promover a justiça. Ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. E é esse saculejo que Tiago está querendo trazer à igreja, sobre como eles devem se portar nos relacionamentos uns com os outros e com Deus. Mas essa longa lista ainda não terminou. Ele continua ainda falando: a sabedoria celestial nos promove também a imparcialidade, sem favoritismo. Nós olhamos todos igualmente. De novo, volte os textos para trás dessa carta, onde Tiago fala para olharmos todos iguais. Aquele que é sábio, aquele que tem essa sabedoria vinda do alto, através de um relacionamento íntimo com Deus, vai demonstrar uma ação que não é parcial, ela é imparcial, sem favoritismo. Vê todos igualmente. O rico, o pobre, igualmente. O mendigo, aquele que é abastado, igualmente. O doente, o com saúde, igualmente. Crianças e adultos, igualmente. Homens e mulheres, igualmente. Sem parcialidade. E ele termina que essa sabedoria celestial, ela é sincera. Não há hipocrisia. Ela é genuína. 8 coisas que Tiago fala. Será que em todos os momentos nós colocamos elas em prática? Será que nos nossos relacionamentos há pureza? Buscamos a paz? Somos amáveis? Estamos dispostos a ceder? Somos cheios de misericórdia? Temos boas obras? Somos imparciais? E somos sinceros? Será que tudo isso acontece? Tiago termina dizendo no versículo 18: e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. A sabedoria celestial nos promove a frutos da justiça. A sabedoria divina, queridos, não apenas promove a paz, mas ela colhe justiça. Quando nós vivemos em sabedoria divina, nós colhemos frutos de retidão e justiça em nossas vidas e na vida dos outros que estão ao nosso redor. Ali há paz, ali há retidão, ali há vida. E essa sabedoria, queridos, ela é um reflexo do caráter de Deus. É interessante porque Tiago termina com a lei da semeadura aqui, nesse versículo 18. Ele fala sobre o plantio, sobre aquilo que você está plantando, sobre as sementes que você está colocando. Se nós colocarmos as sementes de uma sabedoria terrena, o que nós vamos colher? Inveja, amargura, caos, destruição. Se nós plantarmos e trouxermos toda essa sabedoria que está ao nosso redor e que nos promove a olhar única e exclusivamente para ela,
O que nós vamos plantar, o que nós vamos colher não são frutos de justiça, mas são frutos de um coração pecaminoso, de um coração que é sedento por tudo isso, que gosta de tudo isso, que vê prazer em tudo isso. Mas se nós mudamos a nossa forma de enxergar, nós mudamos a nossa forma de relacionar, e se permitirmos que o Evangelho, de fato, tenha primazia em nossos corações, as sementes que nós vamos plantar são todas essas listas e mais um pouco do que Tiago nos fala. E daí, com isso, queridos, o fruto da nossa vida começa a ser frutos de pureza, de paz, de amabilidade, disposto a ceder, de misericórdia, de boas obras, de imparcialidade, de sinceridade. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Isso é inquestionável e é inevitável. Se nós permitirmos que os padrões do mundo influenciem nossas vidas, colheremos isso. Mas se nós permitirmos e vivermos a graça, o Evangelho do Senhor, nós vamos colher paz, justiça, harmonia e muito mais. É muito interessante como Tiago vem tecendo toda a sua carta. E ele fala sobre sabedoria lá no versículo 5, para a gente poder fechar. Ele diz: se algum de vocês precisar de sabedoria, capítulo 1, versículo 5, peça a nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Tiago lá atrás já estava dizendo: olha, precisamos de sabedoria. E depois ele vai explicar sobre essa sabedoria. Mas ele diz: se há em nós necessidade, vá até Deus. Peça a Deus. Ele é misericordioso em nos dar. Ele dá com liberalidade. E Ele quer que nós, seus servos, experimentemos e usufruímos dessa sabedoria que vem do alto, que vem dos céus, para as nossas vidas. E aí ele vem depois com vários pontos práticos. Culmina no capítulo 3 falando sobre a língua, fala sobre a ação, sobre a língua. E agora ele fecha o capítulo 3 falando mais a fundo sobre essa disposição do nosso coração. O convite que eu faço a vocês, queridos, essa manhã, com base em tudo que nós dissemos até aqui, sobre os frutos visíveis da nossa ação. Nós falamos que a sabedoria, ela é mais do que conhecimento. A sabedoria é a forma como nós vivemos. A sabedoria é a forma como nós demonstramos em ações esse conhecimento e essas interações que nós temos com a graça e com o Evangelho do Senhor. Que as nossas ações, elas possam sempre refletir a sabedoria que vem do Senhor e não refletir essa coisa ruim, mundana que está ao nosso redor. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, porque ao olharmos para a Tua Palavra, nós somos convidados, ó Deus, a refletir de fato sobre o nosso coração, sobre as disposições do nosso coração, ó Deus. A sabedoria que o Senhor nos oferece, uma sabedoria, ó Deus, infinitamente maior e melhor do que tudo que está ao nosso redor sendo oferecido a este mundo, ó Deus. E a oração que eu faço ao Senhor, ó Pai, é para que o Senhor nos ajude a buscarmos, a querermos a todo tempo experimentar essa sabedoria que vem do Senhor sobre nossas vidas, Deus. Para que as nossas ações, elas possam ser sempre ações a demonstrar, ó Deus, frutos de justiça, frutos, ó Pai, da transformação que o Senhor opera em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela vida dos meus irmãos, que o Senhor nos ajude a lidar, ó Pai, com todas essas dinâmicas da vida, no seu dia a dia, em seus relacionamentos, nas suas demandas, Deus, diárias, e que a graça do Senhor possa sempre conduzi-los e impulsioná-los, ó Pai. Graças nós te damos, ó Deus, e oramos. Em teu nome, Jesus. Amém.